Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boas Opções. Uma das coisas que eu mais ouço falar, frequentemente, muito frequentemente, é que investir em ações que pagam dividendos é bobagem. Por quê? Porque quando a ação paga dividendos, esses valores de dividendos são descontados do preço da ação. Então, vamos dizer que uma ação custa hoje R$ 20 e ela te paga 10% de dividendos. Amanhã ela abre já custando R$ 18. Por que isso? Porque dinheiro não se cria, não aparece do zero. Então, se o cara tinha R$ 20.000 em ações, comprou R$ 20.000, ele tinha R$ 20.000 de patrimônio naquela ação. Se ele vai receber 2.000 em dinheiro, que são os tais 10% de dividendos, esses R$ 2.000 têm que sair daquela conta para continuar dando 20.000. Senão ele ia ficar com 20.000 em ações, se a ação não mudasse de preço, mais os 2.000. Então ele ia estar com R$ 22.000 de patrimônio. Não pode ser. Não é assim que funciona. Então o preço da ação reduz para R$ 18. Ele continua com o número de ações. Agora só que elas valem 18.000. Mais 2.000 ele recebeu em dinheiro. Certo? Esses 2.000 que ele recebe em dinheiro vem para a conta dele isentos, atualmente pelo menos, ainda de imposto de renda. Então é assim que funciona. E muita gente fala assim, pô, não adianta nada. Por quê? Porque quando a empresa paga dividendos, ela fica com menos capital para investir. Então, se a empresa quer, vamos dizer, ir aumentando, comprando fábricas, comprando máquinas, comprando outras empresas, etc., ela precisa ter capital. E esse capital, se ela te paga em dividendos, sobra menos para ela. Faz até um certo sentido, efetivamente, se ela paga ao sócio alguma coisa, diminui o capital que ela tem para fazer de reinvestimento. Porém, qual o motivo que leva você a ser sócio de um restaurante se você não vai receber nem um centavo dele? Vamos dizer, você entra de sócio para um restaurante e fala assim, pô, eu sou sócio do restaurante. Eu trabalho aqui, né? Recebo tudo, tô aqui e tal, e eu não recebo nada. Daqui a 15 anos eu vou ver quanto é que dá isso. Pô, pelo amor de Deus, ninguém vai entrar de sócio para uma padaria ou para um restaurante se eu não receber nada. Nada. Eu fiz um investimento, botei grana ali, botei, sei lá, 500 mil, R$ 1 milhão naquele restaurante, e eu não vou receber nada. Tá, vou sentar em casa e daqui a 10 anos eu vejo o que deu. Pô, faz sério. Fala sério, você não entra na minha cabeça que alguém vai fazer um negócio desse. Pode até receber pouco, mas alguma coisa ele tem que tirar daquele investimento. Afinal de contas, senão ele pega o tal R$ 1 milhão que ele gastou no restaurante, bota no banco, tem aí ou no Tesouro Direto, ou num CDI, ou numa coisa assim, e ele tira aí, hoje em dia está conseguindo tirar aí 12%, 13%, bota isso no bolso, de 1 milhão dá R$ 120.000, e ele não correu risco nenhum, não corre o risco do restaurante falir, não corre o risco de nada, simplesmente bota o dinheiro no bolso. Faz mais sentido. Então, o cara que investe num negócio, ele tem que tirar pelo menos alguma grana dali. Um pouquinho que seja. Então, isso já é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Tá? E se você for olhar o salário que eles pagam para os administradores, que não são necessariamente os donos da empresa, então você tem uma empresa como a Vale ela não é de um dono só, ela tem vários donos, ela é pulverizada, e aí você vai ver quanto é que ganha um diretor da Vale, ganha uma fortuna. Tá? Então o cara trabalha lá, ele não é sócio da empresa, ele pode até ter ações, mas ele não é um dos donos da empresa. E ele ganha uma fortuna, porque ele trabalha, é um cara especialista, tem lá o mérito dele ganhar aquilo. E eu, que sou o dono da empresa, junto com outras pessoas, sou um dos sócios da empresa, não recebo nada. Não pode ser. Então a Vale, em pleno bom senso, te paga dividendos de uma forma regular. E olha que a Vale cresce, precisa crescer. Tá? Então, há que, na minha opinião, tem que ter um meio termo entre as duas coisas. Mas muita gente é radical nesse ponto. A empresa não tem que pagar dividendos, ela tem que crescer e o crescimento da empresa valoriza a ação. Valorizando a ação, eu, sócio, acabo tendo um valor maior no meu patrimônio, porque a ação se valoriza. Tem sentido, não tem? Tem sentido. O que não fica também muito claro para a maior parte das pessoas que não acompanham ações com dividendos é o seguinte: as ações vão lá e pagam um certo dividendo. Aquela que eu falei, custava 20, pagou 10% de dividendos. Aí o preço dela cai de 20 para 18. Como o mercado tem uma memória de preços muito grande, é muito frequente ela recuperar esse valor. Passa um tempinho e ela está lá 20 de novo. Aí você olha e fala, pô, a ação já está 20 de novo. Passa mais um tempo, ela paga outro dividendo, ela cai de preço, passa um tempinho, ela vai valorizando e volta lá nos R$ 20. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é muito, muito frequente.
frequentíssimo. Se você acompanhar as ações que pagam dividendos com uma certa regularidade, dividendos bons, você vai ver que elas não oscilam muito de preço. Elas dão uma caidinha, daqui a pouco elas voltam, dão uma caidinha, daqui a pouco elas voltam. Elas não ficam oscilando muito, são ações que oscilam bem menos do que outras empresas, ditas empresas de crescimento. Bom, para tirar dúvidas sobre o assunto, e eu falo muito sobre esse tipo de coisa aqui, melhor, aqui no Sabedoria de Mercado, Controle de Risco e nas Sardinhas, tá? Na educação financeira. Por que eu enfatizo isso? E eu vou mostrar para vocês aqui as contas porque eu enfatizo isso. Nós temos duas ações. A ação A não paga dividendos. Não paga. Simplesmente não paga. Ponto final, a ação de crescimento, ela pega o capital todo que ela lucra e reinveste para crescer e ser uma ação que vai bombar. Muito bom. A ação B paga dividendos com regularidade. Isso aqui está em anos, tá bem? Então são 36 anos. Você entrou lá atrás e 36 anos depois você faz um investimento e a gente vai fazer essas contas todas aqui. No início, duas pessoas que investiram nessa ação, tinham 20 mil reais. As duas ações estavam pelo mesmo preço, 20 reais. Logo, cada um comprou 1.000 ações. Tá aqui. O cara que comprou, e não há aporte, né? Não é feito nenhum aporte a mais. Eu não pego o dinheiro de fora e boto nisso aí. O cara que comprou as 1.000 ações a 20 reais, tem 1.000 ações, vai ter sempre 1.000 ações. Ele não vendeu nada, ele não comprou nada, continua com 1.000. Ora, a ação vai valorizar perfeitamente. Nós botamos aqui uma taxa de valorização real, acima da inflação, de 5%. Esses números a gente vai mudar aqui para vocês verem a influência que tem. Estamos começando com 5%. Ora, 5% de valorização real acima da inflação é uma valorização brutal. É uma valorização brutal. A maior parte dos ativos não tem uma valorização tão grande, mas vamos fazer com vários exemplos para ficar bacaninha aqui para a gente ver. A ação B paga, eu botei aqui 6% de dividendos. Por que 6%? É um dividendo que eu considero como marginal. Menos de 6% eu não olho a ação. Se a ação não me paga pelo menos 6% ou mais regularmente, é claro que tem meses, tem anos, no caso aqui eu estou botando tudo por ano. Tem anos que elas vão pagar 10, no outro ano vão pagar 5, no outro ano pagar 8, no outro ano pagar 6, no outro, entendeu? Ela vai oscilando, mas na média, em torno de 6% ao ano. Então aqui estão as continhas que nós vamos utilizar. Feitas as devidas contas, não foi feitas as devidas contas ainda porque falta um detalhe. Todos dois compraram então 1.000 ações de início. Só que a ação B paga dividendos. Eu não estou nem falando de bonificações, estou falando apenas de dividendos. Olha, se ela me paga dividendos, ela perde valor. Qual valor? O valor que ela pagou de dividendos. Só que ela volta a valorizar. É muito comum aquilo que eu falei de início, ela voltar a valorizar. Como nem sempre elas valorizam 100% do que elas perderam, eu coloquei aqui na conta uma valorização da metade do que ela perdeu. Tá? Então daqui para baixo, nessa primeira não, mas daqui para baixo, ela perde, vamos dizer, é descontada dela os 6% e ela dá uma valorizada de 3%. Ok? Por que isso? Porque eu tenho essa coisa, isso não é uma impressão minha, isso é uma coisa que você vê nos gráficos, você pode estudar isso e ver nos gráficos, que essas ações recuperam parte do valor. Então elas começam a dar uma caidinha, daqui a pouco elas recuperam. Certo? Não recuperam tudo, mas recuperam. Podem recuperar tudo, pode ser melhor, mas eu não quis botar aqui para recuperar tudo, para não ficar um troço enviesado, porque o Campos gosta de ações que pagam dividendos, então ele enviesou o estudo para. Não tem. Ela recupera metade do valor que ela perdeu entre aspas, né? Que ela te pagou em dividendos. E aqui no cantinho tem o quanto ela te pagou em dividendos, em reais. Por quê? Porque ela pagou X%, tá ali, quanto que valia? Valia 20 mil, pagou 6%, tá aqui os R$ 1.200 no primeiro ano, e assim vão indo. Se você não fizer isso, a conta não vai ficar legal. Mas a ideia é que quando você recebe dividendos, você não pega o dinheiro e vai gastar em cerveja. A ideia, para a geração de riqueza de longo prazo, é que você pegue os dividendos, bonificação, qualquer coisa que a ação te pagar, juros sobre capital próprio, qualquer coisa, e você reinvista na mesma ação. Show de bola. Então você pega o dinheiro que ela te pagou de dividendos e você vem aqui e compra ações. O preço caiu, não caiu? Então eu compro as ações pelo preço que ela está, com o dinheiro que me pagaram. E eu fui fazendo isso ano a ano, pelos 36 anos. Conforme vocês podem ver, a ação A, nesse exemplo de 5% de crescimento real, a ação A saiu de R$ 20
para R$ 110 ao final de 36 anos. Vocês podem variar esse período, vocês podem botar, eu quero saber com 24 anos, ou com 10 anos, ou com. Então você escolhe. Tal. E eu estou botando aqui que a ação só paga dividendo uma vez por ano. Se ela pagar múltiplas vezes por ano e a maior parte paga múltiplas vezes por ano, a conta fica ainda melhor. Nós vamos mostrar as contas. Mas os juros, e isso aqui são, em última instância, juros, as juros, quanto mais periódicos forem e você reaplicar o dinheiro, os juros sobre juros vão fazer um efeito grande. Como para facilitar a conta, eu estou fazendo aqui uma vez por ano só, os juros são só anuais. Então, a capitalização ela é só anual, ok? Então vamos lá, o cara saiu de R$ 20 para R$ 110 e ele tem 1.000 ações. Quanto que ele tem? Vou botar aqui daqui a pouco. Mas a ação está valendo R$ 110 no final, enquanto que a ação B valorizou muito menos. Por que valorizou muito menos? Porque ela perde, toda vez que ela paga o dividendo, ela perde uma parte. Aí ela sobe um pouquinho, mas ela não sobe tudo que ela perdeu. Então ela vai subindo um tanto, mas ela vai mais truncadinha. E você observa isso nos gráficos. Você olha o gráfico e você vai ver que ações como YouTube, BBDC, Itaúsa, Ambev, empresas boas pagadoras de dividendos, as elétricas, tal, elas oscilam bem menos. Elas trabalham com uma margem menor de oscilação, bastante compatível com isso aqui. Porém, o que não fica muito claro para muita gente é que se o cara fizer, se ele não fizer, ele vai perder. Mas se ele fizer o reinvestimento dos dividendos, toda vez que ele recebe, ele vai lá e pum, bota de volta. Comprando a ação, estou fazendo a ação da mesma ação, né? Tô recomprando ações aqui. No final de 36 anos, ele só tem R$ 44 por ação, mas ele não tem 1.000, ele tem 7.351 ações, porque ele foi reaplicando isso aqui ao longo desses anos inteiros. O último dividendo pago ascende sobre esse valor, ascende a R$ 19.000. Tá? Lembre-se, isso aqui é valor. A taxa de crescimento é real, mas esse valor não está descontado na inflação. Tá? Então são R$ 19.000, mas tem inflação de 36 anos aqui nessa jogada, tá bem? Então o poder de compra dos R$ 19.000 vai ser menor. Então não acho que você vai sair com, vou receber R$ 20.000, tal, botei R$ 20.000 e no final eu estou ganhando R$ 20.000 por mês o resto da vida. Não, porque isso aqui o poder de compra é menor, mas eu não quero entrar na inflação anual, tal. Não vamos entrar nisso. Para não complicar, você pode fazer essa sua conta aí também, não tem nenhum problema. Bom, no final das contas, qual o patrimônio que esse rapaz aqui conseguiu amealhar? Ele tem 1.000 ações a R$ 110. Então ele tem R$ 110.000. Esse valor é real, é valor de hoje. Por quê? Porque o crescimento dele é real, é a taxa acima da inflação. Então ele botou 20, sai com 110, o que dá um crescimento de menos 1, menos 1, em percentuais, é a célulazinha de cima, em percentuais de 452%. Show de bola? Pensa isso. Tudo bem que são 36 anos, né? Mas o cara está tirando 452. A gente pode mudar esse número aqui, não vai mudar o percentual, mas você imagina o patrimônio. Se o cara botou 20.000 e saiu com 110, vamos dizer que ele fizesse isso aqui com 200.000. Ele estava lá com 1 milhão e tanto. É uma boa grana. Reais, valor de hoje. Tá? Valor de hoje. Então isso aqui é valor real. Mas vamos ficar com os 20.000, que é o número mais próximo do que a maior parte das pessoas consegue fazer. Bom, e o outro? O outro, primeiro, ele tem, a partir de agora, vamos dizer que ele trabalhou durante esses anos todos e agora ele aposentou. Ele tem 7.351 ações da empresa por um valor muito menor. Tá? É menos da metade. Uh, e ele vai tirar um dividendo a partir de agora, como ele não vai mais reinvestir o dividendo, ele aposentou, agora ele vai pegar esse dinheiro para usar. Ele tem um valor de R$ 19.000, que não é em poder de compra atual, tá? É poder de compra daqui a 36 anos, o que pode equivaler aí hoje a uns 5.000, 6.000, vamos botar aqui que seja uma perda de valor de 70%. O cara está tirando assim, uns R$ 5.000 por mês para o resto da vida. Ok? E quanto que ele tem de patrimônio?
R$ 326 mil. Ué, mas a ação dele não valorizou tanto, Campos. Não, a ação do outro valorizou muito mais. Muito mais. Mas ele, como ele conseguiu ir amealhando mais e mais ações ao longo do tempo, ele consegue ter um patrimônio bastante superior. Então, se a gente fizer essa mesma conta aqui, tem que fazer esta dividida por esta menos um em percentual. Tá ali. 1.534%. É uma diferença muito, muito grande. Tá? O cara botou 20 e aqui 20 mil hoje e sai com um apartamento. O outro sai e botou 20 mil e sai com bastante dinheiro. Mas não é um apartamento. Tá? Vamos dizer que o cara tivesse 60 mil, ele sai com 3 apartamentos. Esse. Mais a renda. Esse aqui não tem renda. A ação não paga dividendos. Então, esse aqui sai com, vamos dizer que ele botasse 60 mil, ele sai com 3 apartamentos, ele compra 3 apartamentos, aí acaba a renda, né? Porque ele gastou o dinheiro. Eu já ia fazer a conta aqui, mais a renda não. Mais a renda não. Tá? Não fica com a renda. Se ele gastar o dinheiro, ele fica sem a renda. Mas ele sai com o equivalente a um apartamento. Vamos dizer que ele tivesse botado 60 mil, isso aqui dá 3 apartamentos. Ele fica com um, que é esse. Os outros 2, ele compra em apartamentos mesmo. Ele vai lá e compra apartamento. E ele aumenta ali, tal. Vai diminuir a rendinha dele aqui, claro. Mas ele fica com 2 imóveis. Ou uma fazenda, ou sei lá o que ele quiser comprar. Tá? Mas isso vamos fazer com os 20 mil. O cara sai lá com 326 mil reais. Um crescimento patrimonial dessa ordem. O outro é muito bom, mas esse aqui é excelente. Mesmo a ação não tendo valorizado tanto no final das contas. E isso aqui vale, tanto faz. Ah, mas poucas ações pagam 6% de dividendo ao ano. Tá bom, vamos botar uma ação que pague 3% ao ano. Ele ainda 3% ao ano. Ele ainda ganha mais do que o outro cara. Ah, e se a ação, essa ação, subir, porque as duas vão subir, a 10% ao ano. Tudo bem? Se a ação subir 10% real ao ano, a outra ganha. Mas é difícil isso acontecer. Acima da inflação é difícil acontecer. Né? Mas pode acontecer. Se isso aqui acontecer ao longo de 30 anos, 36, aí o cara ganhou mais desse outro lado, no patrimônio. Quantas ações vocês viram que sobem mais de 10% ao ano por 30 e tantos anos? Eu não vejo muitas. Pode ter uma ou outra, com certeza deve ter uma ou outra. Mas se você botar uma taxa de crescimento moderada, 5%, moderada não, já acima da inflação, otimista, que boa, e um dividendo bem baixinho, de 3% só, o cara ainda ganha. Ah, e se o dividendo for de 10%? Poucas ações pagam 10% recorrentemente. Você vai encontrar algumas elétricas, tal, mas é muito difícil ter dividendo de 10% ao ano de forma recorrente. Mas a gente já está fazendo de um lado e do outro, né? Se tivesse, olha o resultado. Aí você fala, pô, mas não tem. No Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem. Não é incomum você encontrar ações, tem que procurar, tem que garimpar. Mas não é incomum você encontrar ações que paguem, por exemplo, 8, 10% ao ano nos Estados Unidos, onde o pagamento de dividendos é levado mesmo a sério. O Brasil é uma zona, né? Como sempre. Olha a diferença que dá. E aí, mesmo o cara tendo uma ação, comparativamente, que cresça 10% ao ano, o que é muitíssimo, o resultado é uma diferença, a discrepância é gigantesca. Tá? Então, vou voltar para números mais compatíveis com a realidade brasileira, que são uma taxa de crescimento anual de 5% acima da inflação e um pagamento de dividendos de 6%. Esse é o resultado. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso, tentarem refazer essa planilha em casa, vocês podem refazer e tal. Ah, mas eu não estou mostrando as formas. Não precisa, vocês têm que aprender a efetivamente trabalhar essas coisas. E modificando, pô, então se aqui, ao invés de subir metade do que cai, né, ela subir um terço do que cai. Como é que fica? Vamos fazer a conta. Se ela, ao invés de subir metade do que cai, subir um terço do que cai, ainda assim, o resultado continua muito bom. Caiu, era 300 e não sei quanto, mas caiu, mas continua ainda muito bom. Isso quer dizer, ela cai, vamos dizer, ela te paga 6% de dividendo e ela sobe 2%. Ela recupera uma parte desse valor só de 2%.
Não como eu tinha feito, que era de 3. Ah, mas 2 para 3 faz diferença? Gigante. Quando você faz. É essa a diferença que você acabou de ver. Quando você faz um troço para longo prazo, 2% ou 3% é muita diferença. Por isso que eu vejo o pessoal falar: ah, porque eu consigo na renda fixa 13,75 e tem ali um pagando 14,5. Acho que não vale a pena. Vale. Vale. Esse meio por cento em 10 anos ou 15 é uma diferença gigante. Vocês precisam, quem tem essa dúvida, quem tem essa dificuldade, você precisa estudar juros compostos. A gente fala muito sobre isso nesses livros. Aqui no, e também a gente ensina isso para os adolescentes, para os jovens, educação financeira. A gente vai explicando isso. É claro que eu não vou botar desse jeito, a explicação é muito mais, né, adequada para a idade. Mas a ideia é a gente explicar isso aqui. Se você quer que seu filho seja um capitalista, ensine capitalismo para ele. Se não, vai ter um comunista na escola ou um socialista na escola que vai ensinar. Pode ter, é igual traficante, bicho. Se você não ensinar bons modos para os bons modos, não adianta ter bons modos. Mas se você não ficar em cima, vai ter um traficante que vai adotar seu filho. Já tinha uma frase assim: adote seu filho antes que o traficante o adote. E isso é verdade. Se você não ensinar capitalismo, se você não mostrar práticas capitalistas, e mostrar prática capitalista não é comprar iPhone para ele, não. Tá cheio de socialista com iPhone e coisinha da Apple em Paris, custeado pelos pais, que são capitalistas, e eles lá, andando vestido de riponga. Você tem que ensinar capitalismo pro seu filho. Se você quer que ele seja capitalista, aqui tá isso. E a gente mostra tudo isso aqui em detalhes, uma opção de coisas. Acho que vale a pena vocês reverem isso. Vocês podem mudar essas quantidades para lá, para cá, para lá e para cá. Fiquem à vontade. Eu vou disponibilizar essa planilha. Vou colocar. Raramente eu boto, mas dessa vez eu vou botar. Vai ficar num link na descrição do vídeo, então vocês deem uma olhadinha. Porque aí vocês podem modificar para lá e para cá e ver aqui. Posso ter cometido algum errinho em alguma coisa, mas nada que com certeza comprometa a ideia geral do que eu estou passando. Tá bom? Fica aí para vocês mais uma vez a ideia de que ações boas pagadoras de dividendos, se houver reinvestimento dos dividendos na ação, no longo prazo elas fazem uma gigantesca diferença no seu patrimônio e geram renda que poderão fazer uma enorme diferença na sua aposentadoria ou na vida do seu filho. Você não precisa pensar em aposentadoria. O moleque nasceu agora, aí você fala, pô, o moleque acabou de nascer. Eu vou pegar, vou botar 20 mil reais numa ação e todo o dividendo que sair eu vou botar de volta no bolso. Quando ele fizer 24 anos, ele vai estar com 3.751 ações destas e vai ter um rendimento nominal, não é real, de R$ 6.216, que sendo só 20 anos, 24 anos, né, poderá equivaler aí a uns R$ 3.000, tal. Pensa você, se você ao terminar a faculdade ali, aos 24 anos, tal, se teu pai te entregasse, ó, tô te entregando aqui 3.751 ações de uma empresa boa e que te pagam recorrentemente um dividendo aí todo ano. Pô, como a tua vida teria sido mais fácil? Pois é, você pode fazer isso. Quando seu filho nascer, você faz uma coisa dessa. Ah, te impede de comprar das duas? Não, você pode fazer meio a meio. Ah, eu tenho 20 mil, boto 10 mil nessa, 10 mil nessa. Porque ele vai ter ganho no valor aqui. Aí é contigo. Observe esse detalhe. Mas você pode fazer. Certo? Então, não é só para aposentadoria. Isso aqui serve para filhos também. Ah, eu vou deixar aqui, já começa para o meu filho um negócio. Isso sem reinvestimento, galera. Se tiver reinvestimento aqui, vamos dizer que você bote aqui mais, sei lá, R$ 200 por mês na ação, o resultado aqui é absurdo. Aí o troço vai lá pro céu, tá? Eu não vou nem fazer aqui porque pra gente, a ideia é passar o conceito, não o valor. Não é para crescer o olho e todo mundo ficar, vou ficar milionário. Não, não. A ideia é só passar o conceito. Tá bom? Espero que isso tenha iluminado um pouquinho a ideia de vocês. O link, como eu falei, vai ficar na descrição. Um abraço para todo mundo. Eu vou voltar com o troço para metade, ó. Vou voltar aqui para subir pela metade. Então saibam que vai ficar com a metade, que é como a gente começou o vídeo. Tá? Então tá ali o valor, tudo aqui. Tá bem? Um abração para vocês. Um bom. Eu ia falar um bom final de semana porque eu tô gravando isso sexta-feira. Mas eu não sei que dia isso vai ao ar, então não serve como final de semana. Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.